Sejam bem-vindos ao Clube Casa Podcast. Estou super feliz porque a gente está com uma iniciativa de diversos parceiros que estão apresentando os podcasts no Clube Casa Design, no Clube Casa Channel, e um deles é o Arquitetando Vidas. Então, hoje, aqui comigo, você vai conhecer um pouquinho mais da história do Paulo Ruivo, que está à frente desse projeto junto com o Clube Casa Design, que é o Arquitetando Vidas, que está na sua primeira temporada e você vai poder acompanhar esse podcast dentro do Clube Casa Channel e Clube Casa Podcast. Então, com vocês, Paulo Ruivo aqui comigo, ele que é o apresentador desse projeto incrível que vai perdurar aí durante 2023. Tem muita novidade, né, Paulo? Se tem. Obrigado, Thiago, primeiramente. É um privilégio poder estar aqui junto com vocês nesse projeto. E a ideia é que realmente seja um canal de comunicação para a galera toda que tem sede de conhecimento, de autodesenvolvimento e tudo que a gente vai falar durante esse percurso do projeto Arquitetando Vidas. Perfeito. Então hoje é um podcast mais rápido aqui para apresentar mesmo um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus valores e principalmente o que as pessoas podem esperar, qual o game change, né? Qual que é a grande virada, como o Arquitetando Vidas pode realmente transformar e potencializar os profissionais parceiros, empresários e tudo mais. Então, me conta um pouquinho, quem é o Paulo Ruivo e como foi chegar até aqui, pra gente chegar daqui a pouquinho no Arquitetando Vidas pra frente. Legal. Bom, Tiagão, eu sempre tive no meio da arquitetura, porque sou arquiteto de formação, e na jornada da minha caminhada profissional, isso foi tomando um espaço maior, esse conhecimento, essa vontade de busca de autoconhecimento, né, de poder buscar auto-performance no que eu ia aplicar na minha vida. E nessa jornada eu comecei a estudar antroposofia, né, e a gente, dentro disso, a gente tem um âmbito dentro da antroposofia, porque a antroposofia fala de uma maneira global. Tenta explicar de uma forma bem objetiva, o que é exatamente antroposofia? A antroposofia, na verdade, é uma ciência, né? É uma filosofia de vida, na verdade. Perfeito. Né? E hoje ela engloba todas as áreas. Então existem médicos antroposóficos, arquitetos antroposóficos, pedagogia antroposófica, economia antroposófica, existe a parte empresarial, né? Economia viva, que a gente chama, economia que é uma economia mais do que sustentável, e sim fraternal, enfim. Uma nova leitura mais humanizada, tanto para as empresas como para a individualidade do ser. Então a gente olha o ser como um ser integral entre corpo físico, espírito e alma, né? Que é a psique, na verdade, que a gente vê, essa trimembração. Então a antroposofia é essa base. A antroposofia significa a antropo, né? Que é a sabedoria do homem. A antroposofia, o homem. Perfeito. E a sabedoria. Porque é aí que entra muito o que você vem desenvolvendo, você sempre já falou bastante sobre isso, você tem estudado muito, você tem investido muito e você também é um eterno aluno ali, né? E me fala um pouquinho das suas formações, o que te trouxe a essa linha de hoje ser mentor, de estar aí ajudando diversas pessoas. Eu acho que é legal as pessoas saberem o seu background de formação. Sim. Na verdade, antes da arquitetura, eu já tinha feito uma jornada com administração com ênfase em recursos humanos. Perfeito. Mas eu nem sabia o que eu ia fazer com isso lá atrás, né? Eu via... Tava no seu subconsciente. Exatamente. Foi o primeiro passo que eu dei de universidade. E quando eu entrei na antroposofia, um pouco antes da antroposofia, eu também acabei fazendo a formação de coach de business, empresarial. Mas não foi a pegada que eu adotei, a linha. Hoje eu sou um aconselhador biográfico, né? Hoje eu atendo e dou mentoria, como você mesmo falou, para o Brasil e fora do Brasil, inclusive. E hoje eu vivo dessa consultoria, tanto para as empresas quanto para o ser individual. Quando você fala um aconselhador biográfico, na minha cabeça vem essa parte mais editorial, livro, mas não. Você fala biográfico é para a pessoa entender qual a biografia de vida dela, isso, como ela vai, as atitudes. Me conta um pouquinho o que é realmente esse aconselhamento biográfico. Então, o aconselhamento biográfico, na verdade, é uma leitura de 7 anos que a gente faz do ser. Então, a antroposofia, ela tem esse... São ciclos de 7 anos? 7.
Então, e a empresa também segue da mesma forma. Então, o mesmo que a gente aplica pro ser individual... Então, Olha lá, então no 7º ano do clube, hein? Pois é, garoto. É um portal. Por isso que virou tudo. Portal. Por isso que... Agora você começa, pro clube, você começa a desenvolver processos, não mais a parte física. Porque os 7 primeiros anos é a estrutura física do ser. E a estrutura física, o existir da empresa. Certo. Aí, a partir de agora, você entra no processos da empresa. Agora você vai se prosperar. Agora, se Deus quiser, a gente ganha dinheiro. Eita, Thiago, coisa boa, pô. Mas sim, vamos lá, volta lá, biografia. E a biografia é isso. Então, a gente vai lendo a tua história. É como ler um livro de um artista. Porque no final do nosso trabalho, como aconselhador biográfico, a gente tem um conteúdo profundo da tua própria vida. Que às vezes nem eu sei. Um livro. Exatamente. Porque, na verdade, se a gente for pegar num campo mais psíquico, você começa a escrever um pouco sobre a sua história para os exercícios que você me entrega e você começa a resgatar, porque automaticamente, quando a gente escreve, porque a escrita tem uma força... Tangibiliza absurda. Exatamente. Eu fiz um exercício, não foi um aconselhamento, mas quando eu escrevi o livro há um ano atrás, o Arquiteto Empreendedor, na verdade ele nasceu como outro projeto. Eu tinha um projeto, fui convidado para fazer um projeto meu, do Thiago. Tá. E aí me mandaram, foi muito louco, foi umas 20 perguntas assim, e aí tinha a editora lá que fazia o acompanhamento comigo, e eu cheguei com a minha história pronta, ela falou, não é isso, amigão. E ela fazia perguntas totalmente secundárias, que não tinha nada a ver. E aí eu fui escrevendo, fui pondo, papapá, como você quer o Thiago daqui 10 anos, 5 anos, o Thiago na parte financeira, o Thiago na parte taranã. A gente olha pro futuro mais ou menos também. isso, né? A gente olha pro futuro também. Aí me conta uma história que te marcou, uma coisa. Aí eu fui lá. Só que na verdade é uma coisa bem pontual. Aí só pra concluir. Aí eu terminei, falei, fudeu, não tem nada a ver com o que eu tinha escrito. E aí, dentro desse exercício, foi verdade isso, dentro desse exercício, eu percebi que eu estava num ciclo que eu só conseguiria cumprir alguns objetivos meus se eu conseguisse dar autoridade para outras pessoas fazerem o que eu faço. E aí dessa forma eu estaria livre para poder construir novos caminhos. Uau. E aí foi aí que eu abri mão do meu livro, que é chamar lá, não sei o que lá, Thiago Sodré, para fazer o livro Arquiteto Empreendedor de uma forma neutra. E aí eu convido 2 diretores que estão comigo, que fazem hoje um trabalho brilhante no Clube Casa, que são idealizadores do projeto Arquiteto Empreendedor, e a gente transforma o que era esse livro da biografia do Thiago, que eu ainda falei, porra, não faz sentido eu aumentar a minha autoridade sozinho, sim, sendo que essa cadeia de pessoas que estão comigo, elas não conseguiram aumentar a autoridade delas. Então, para eu conseguir alguns objetivos, eu tenho primeiro aumentar a autoridade dessa galera que tá em torno de mim, para o Thiago não precisar ser aquela pessoa que resolve tudo. E aí o livro foi um jeito e uma manobra que eu tive para aumentar a autoridade, por exemplo, do Lucas e do Vitor, que são 2 pessoas. O Lucas hoje é o CFO, toca toda a operação do clube, e o Vitor, que faz grande parte da expansão. E esse livro, realmente, passado um ano, a autoridade, a musculatura que os 2 ganharam, por exemplo, e a gente multiplicou. Eu fiz umas 50 palestras, o Lucas fez outras 50 palestras, o Vitor fez outras 50 palestras. Então, assim, se você pegar o ano passado, a gente vê, o Arquiteto Empreendedor teve 150 palestras, uau, impactando aí mais de 2.000 pessoas. Então, mas é isso, porque na verdade, a partir do momento, na hora que você faz a reflexão, você leva para um campo que a gente chama de suprassensorial. Então, é além do campo físico. E aí, a hora que a gente chega nesse lugar, a gente resgata ou clareia caminhos, né? A gente tem a gente traz do inconsciente... Tem uma humildade danada, sim, né? Para ter clareza disso. Porque grandes líderes, na verdade, a gente tem... Se você pegar os grandes líderes que estão latentes na Terra, na história da humanidade, vamos dizer. Vamos pegar um grande que é um... Dá um exemplo legal. Jesus. Perfeito. Vamos pegar o exemplo. Então, maior marqueteiro. Vamos fazer, esquece a parte religiosa, eu sou católico. Eu sou católico. Mas é muito legal ler a história dele numa visão de estratégia, de construção de branding e tudo mais. Como eu vou carregar uma humanidade pra frente? Não, e é muito louco. Como ele conseguiu propagar, não tinha nem WhatsApp na época. Já parou pra pensar nisso?
É o poder da palavra. O poder da palavra, porque ele usava a palavra como, né, professar. O que você professa? Perfeito. Né? E profissão vem disso, professar a ação. Como eu professo a minha ação no mundo. Legal, não né? sabia. E aí, a partir disso, aí eu adoro a etimologia da palavra exatamente por isso. Porque ajuda, né, a explicar muita coisa. Né? Porque, por exemplo, se você pega agradecer, né? Então, o que acontece no aconselhamento biográfico é exatamente isso. A gente pega e vai clarear para o ser humano ou para a empresa, para os CEOs, porque hoje eu tenho empresas que eu dou consultoria para os CEOs da empresa, eu sento na mesa diretora e faço parte das decisões. Mas como ouvinte, eu tô de fora. E aí eu fico lá, escutando o que os dois estão falando. Você gosta de dar palpite pra caramba. Eu dou palpite. Você é o palpiteiro dos caras, né, mano, Paulo? Puta merda, hein? Mas, pô, é sempre com um olhar muito genuíno do lado bom. O pessoal, é bom, pessoal. Assiste o podcast. Eu tô zoando aqui, mas ó, a base do podcast vai ser família, espiritualidade, corpo físico, profissão/missão e financeiro como resultado de todos esses outros pilares. Então, o Arquitetando Vidas, ele traz uma clareza do que não adianta a gente querer, Tiagão, não adianta você ser um super empreendedor, um cara que faz a coisa acontecer e a hora que chegar lá o seu movimento dentro da tua egrégora, da tua casa, você chegar cansado para tua filha. Porque também você precisa entregar auto performance como papel de pai. Eu acho que a palavra que mais falta atualmente, que talvez você entrega no seu conceito, é congruência. Exatamente. Porque as pessoas, elas são vários Tiagos às vezes, né? Eu tenho um trabalho comigo de que a gente fala... Eu vejo muitas pessoas falando sobre vida balanceada, né? E eu sou super contra a vida balanceada. Porque quando você balanceia, eu tenho que ser 25%... família, 25% tal, então eu tenho que equilibrar 2 dias aqui, 2 dias... Como se fosse matemática. E na verdade eu acredito no movimento que é a vida integrada. Então você é uma só vida. E às vezes tem momentos que você pende mais para um lado, pende mais para o outro, mas os objetivos, propósitos e alinhamentos é um só. Então estou numa semana que a gente está tendo uma série de eventos. Vou estar menos ali. Sim. Então não é que eu preciso uma semana que vem ficar mais. Mas se o propósito tiver muito claro que isso faz parte de algo, eu acho que isso faz mais sentido. E para mim, o que faz isso ser integrado é uma palavra chamada ritual. Então, por exemplo, eu tenho um ritual com a minha baby, todo dia de manhã ela acorda, minha esposa fica na cama e fala, não, deixa comigo. Cara, das 6 às 8 da manhã, eu dou cafezinho pra manhã dela, tô com ela. Acompanho. Poderia ficar muito mais? Poderia. É o suficiente? Talvez não. Mas é um ritual... Que eu tenho certeza que às vezes é mais importante até mais pra mim do que efetivamente. E o ritual vem de um ritmo. E se você pega um ritmo, não dá pra você determinar por um ritmo, porque hoje, essa semana você tá num ritmo. Semana que vem você vai estar em outro ritmo. Então isso que você tá falando tem muita lógica, só que às vezes as pessoas estão... O que eu acho, Tiagão, é que as pessoas estão muito desconectadas. A maioria não tão presente nas coisas, né? Exatamente. Então, e como a gente tem um mal do século, que é essa ansiar, as pessoas veem você fazendo, mas não entendem que essa é a sua forma de professar a ação. Eu tenho outra forma de professar a minha ação no mundo. E aí as pessoas anseiam por algo depois do você outro. fala daquele negócio do sanguíneo e tal. Sim, dos temperamentos. Você sempre me fala quando me vê. Aí depois você explica. Pessoal, fica até o final que é legal esse olhar pro tipo de empreendedor. Sim. Então, assim... Quando a gente entende que a gente consegue equilibrar, não é colocar departamentos, família, agora, porque não dá. O ser humano, como eu te falei no início, a antroposofia vê o ser humano no integral, entre relação do pensar, sentir e agir. Não, mas durante muitos anos, vários coaches, mentores, traziam a palavra balancear. E pra mim o balance é isso. É uma jornada contrária. Cara, não faz sentido. É uma jornada contrária. Pra mim também não faz. Só. Exatamente. Por isso que eu busquei o aconselhamento. Porque o aconselhamento vai dizer pra mim assim, olha, o que o Thiago tá fazendo hoje, o que aconteceu na humanidade lá atrás que acontece. Certo. Porque é por isso que Jesus perdura tanto tempo. Porque assim, o que ele deu de exemplo lá, parábolas, o que são parábolas? Quando a gente vai pra África do Sul, você conta um lugar... né, de uma experiência para nós, aonde a gente vai vivenciar algo que, se eu pagar para ir para a África do Sul sozinho, eu não vou vivenciar. Então há uma parábola
do Uma que fantasia que alguém contou. Alguém contou, exatamente. Alguém fez, alguém preparou, alguém pensou como vai ser, aonde vai ser, vamos chegar, agora vamos comer lá, vamos preparar aqui, vamos fazer assim, vamos na savana, vamos volta para Paris, todas as experiências do Clube Casa. Então, para mim faz sentido estar dentro do Clube Casa, inclusive por isso, porque essa vivência e essa proporção, a gente estava falando aqui nos bastidores agora sobre o crescimento do Clube Casa, né? Hoje eu entrei lá, tinha 11, 12 pessoas trabalhando e tá batendo 100 pessoas. Então, ver essa proporção, a gente entende sobre processo, sobre foco, sobre meta e mais do que isso, sobre propósito. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é me entregar o máximo que eu posso, assim como cozinhar, velho. Porque... E a base você disse que as pessoas escrevem e tal, as pessoas, na verdade, elas mesmas se mentoram, se você for ver, né? Isso, você só vai guiando. isso. E eu acho que nessas escritas, as pessoas porque vão descobrindo coisas. Não é ninguém ficar dependente da outra pessoa. Você tem um exercício de os seus é aluno que fala? Sim, paciente, aluno. Seus pacientes, aluno, de ter diários? Sim, na verdade eles têm um caderno onde eles vão acompanhando, porque também, além de tudo, eles recebem muito conteúdo. Perfeito. Muito conteúdo. Conteúdo da humanidade, conteúdo para o trabalho, como os temperamentos, conteúdo como qualidade anímica, qualidade espiritual ou qualidade física. Então a gente aborda de uma forma completa, Tiagão. Então, quando a gente começa a escrever, muitas coisas chegam que a gente nem recordava. Se você pega alguém, por exemplo, no Netflix, você vai buscar esses documentários que falam sobre a vida de alguém, né, de uma personalidade. Ele não viu a vida dele daquela forma, Exatamente. Né? Exatamente. Eu tava vendo um documentário, eu tava assistindo uma entrevista que a Xuxa tá fazendo um negócio lá dela agora, de 60 anos, e ela falou assim, como eu deixei as pessoas fazerem isso comigo? Eu não lembro que fizeram isso comigo. Que doideira, que ela né? ficava trancada num quarto. Mas ela fala chorando que ela foi resgatar, ela teve que reencontrar a Marlene Matos, foi essa semana. A Marlene Matos, depois de 19 anos, e enxergar o tamanho do abuso financeiro, o abuso emocional, todos os abusos que ela sofreu e que não era consciente. E aí hoje, olhando, ela entende o tamanho daquilo. Então por quê? Porque parou e olhou. Agora, quem é que para? Você, por exemplo, é um cara que faz curso pra cá, vai pra lá, faz pra cá, você fez essa coisa do livro. Eu faço, né? A cada 2, 3 meses eu participo de vários movimentos, Sim. né? Mas tem um movimento que eu sempre participo, que às vezes são instituições diferentes, mas todo ano eu tenho um desse. Que são encontros empresariais com foco em futurologia, essa parte mais de inovação, que enfim, imersão 3 dias no hotel, falando sobre coisa que tem nada a ver com o seu negócio. Então, e a galera acha que é só esses movimentos que você cria. Não, o Thiago também está buscando. Porque a gente tem humildade de ir buscar. Sim. Entendeu? Então, o curso que eu faço, eu fico 12 dias imersos lá em Florianópolis e é eterno. Eu não vou voltar mais de Florianópolis. Dá pra saber que você tá lá, que é os 12 dias que você não posta nada. Você não tá fazendo maratoninha lá de manhã, fazendo lá com seus seguidores, tudo mais. Mas que legal. Então, vamos lá. E para nós do clube, só para entender o porquê a gente trouxe também esse movimento, porque a gente fala muito de gestão e empreendedorismo, então tem um episódio, tem um podcast de arquitetura corporativa, tem um de neurociência, então a gente fala muito de ferramentas para o arquiteto. Mas uma das maiores reflexões que eu tenho é que você não consegue ter alta performance se você não tiver autoconhecimento. Então não adianta você estar bem num lado se não estiver bem no outro. Então, uma das funções do Paulo, que é o nosso combinado aqui, que é o projeto Arquitetando Vidas, nessa primeira temporada, a gente conseguir trazer o máximo sobre uma reflexão da alma. Porque a partir dela, você pode não só repensar, mas transformar, se permitir, e às vezes tá ali uma coisa que você não sabe, você podia estar olhando e o seu negócio podia ir muito além. Exatamente. Então esse é um do porquê do Arquitetando Vidas dentro do projeto. E é pra gente finalizar, que eu vou deixar o resto pro podcast, fica o convite para as pessoas se inscreverem aqui no canal, nas plataformas. Todos os episódios de todos os nossos convidados vão ser lançados dentro do canal Clube Casa Channel. Então, isso é muito bacana. E aí, conta um pouquinho sobre o que eu tava falando dos temperamentos. Sim. E aí, eu acho que muita gente vai se identificar. Na verdade, toda vez que eu finalizo a palestra, eu deixo temperamentos por último, exatamente para então isso. Acertei, hein? Para poder... Porque faz muito sentido. Faz sentido para vendas, faz sentido
faz sentido pro mundo corporativo numa forma de liderança e pro individual também, atuante, né? O profissional atuante. No temperamento a gente tem 4, os temperamentos são, né? O primeiro é colérico, que você é um deles. A gente tem o sanguíneo, que também é teu. Nós dois somos. Você vai explicar daqui a pouco. Já. Aí a gente tem o fleumático e o melancólico. O colérico é o cara que leva o mundo adiante. O cara que cria e que arrasta multidões. Beleza. Essa percepção de eu É o que tiro se fode, o pé, né? é o que trabalha pra caralho. É o do piano. Exatamente. Mas a gente dá como exemplo na história da humanidade, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Perfeito. Alexandre o Grande, que são pessoas e personas na Terra que fizeram uma mudança muito grande no setor. Vamos Perfeito. colocar. Se a gente fosse falar de uma empresa ou da nossa realidade hoje, o setor. O Thiago não veio e inovou no setor. Então, é a mesma coisa o que Jesus fez no setor ali, né? O que ele fez naquela realidade. E ele trazia amor. Aí e entra um pouco disso também. Essa força de colocar amor no que eu faço. Né? Entregar genuinamente. Acho que é o altruísmo, né? Isso. Você tem aquele, não sei se você já viu o conceito dos 3 amores, né? O amor egoísta, que é eu só te dou se você me der. Sim. O amor contratual, que é a grande maioria, que eu te dou na proporção que você me der. A gente tem um contrato, se eu só vou te entregar algo na proporção que você me entregar algo. E isso é o que 80% tem, né, Paula? Vive, né? Que é essa desconexão. E eu acho que a diferença é o amor incondicional, o amor altruísta. E a humanidade passou por que isso, é né, as Thiagão? pessoas que entregam coisas sem esperar nada em troca. Se você pegar antes de Cristo, o mundo foi egóico. Você estava no Egito. Proto-Persa, Egito, Todos deuses, todo mundo era Deus. Tudo é Deus, exatamente. Faraó, tal. Então era muito egóico. Depois o corpo greco-romano, a escultura e tal. Então, muito egóico. O intelectual que se desenvolveu na Grécia. E depois do Cristo, começa um movimento altruísta. Mas muito devagar. Perfeito. Até 3.000 e tanto. Voltando no temperamento, senão eu vou ficar falando e não paro mais. Então, o colérico, ele tem essa força de levar adiante. Então, não adianta querer enrolar um colérico. O colérico gosta de objetividade, de assertividade. Colérico confia em quem traz veracidade. Perfeito. Colérico não consegue ficar com alguém que fala Quem meias faz verdades acontecer. e que faz a coisa acontecer. De Mas fato, eu acho que não é que ele não muito, confia, ele tem preguiça. preguiça mesmo. Porque, se eu tenho um problema de me conectar com tanta gente boa, por que eu vou perder tempo com essa pessoa? Então não é nem assim, não é nada contra aquela pessoa. Sim. Mas, cara, vamos focar no óbvio. Mas é porque é objetivo, né? Então, só que ele tem um mal. Ele pode se tornar arrogante. Todos os temperamentos podem. Então, vem um exercício do lifelong learning, que é o eterno aprendiz. E na antroposofia a gente fala sempre aprender a aprender. E desaprender. E reaprender. Porque é muito, muito desafiador, né? Então o colérico ele tem essa força. Ele é representado pelos fogo. Então o colérico, se ele se destemperar, ele põe fogo em tudo. Né? É uma pessoa que tem muita força. Já o sanguíneo é um cara que é representado pelo ar, pelo elemento do ar. Então, se você olha o ar, a pessoa não está no chão, mas é uma pessoa que vê o mundo lá na frente. Ele sabe tudo o que vai acontecer lá na frente. Então, você é uma pessoa... Você é um perfeito. Se vocês querem saber o que é o colérico e um sanguíneo, Thiago, eu também sou. Sou eu, pessoal. Mas a gente sempre tem um que prevalece mais. Então você, por exemplo, tem a força do colérico muito mais latente e eu tenho a força do sanguíneo muito mais latente. Aí o meu segundo é colérico e o seu segundo é sanguíneo. Perfeito. Tá? E o sanguíneo, como ele fica muito no ar, ele tem muita dificuldade de concretização. Entendi. Então pedir para ler um livro, pedir para escrever muito tempo. São todos TDAH hoje, né? Isso. Não junto. Eu tô falando porque eu sou forte nisso. Mas tem uma dificuldade de concentração. Mas não é pela questão de déficit, é mais pela questão de paciência, de concretizar. E de alma mesmo, sabe, Thiago? Do que você tá falando que nós vamos trazer. Esse entendimento que não é só do campo físico, mas num campo um pouco suprassensível. Né? Como que eu posso entender mais sobre isso? Então, o sanguíneo traz isso. E o mal do sanguíneo é ser volúvel. Então, agora eu quero fazer arquitetando vidas, e daqui a pouco eu já quero fazer engenhando vidas, entendeu? E aí, você é sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo. Ah, tá. Não, mas dentro do arquitetão. E olha que eu tô no exercício com o arquitetão. Tá, né? Porque, ó, a gente tem um projeto já há longo tempo.
Mas é um desafio para sair o projeto da. Perfeito. Eu vejo você executando milhões de projetos e eu falo, eu preciso estar perto de pessoas que executem. Porque para execução, para colocar, concretizar, né? Então isso é um Faz exercício. sentido. Então, esse é o sanguíneo. Mas o sanguíneo só se conecta com alguém por amor. Então, se não tiver amorosidade, se ele não sentir reciprocidade daquela atenção, ele se desconecta. Já o fleumático é o diplomata. De todos os temperamentos, é a Somebody diplomacia. love. A diplomacia. É o somebody love, né? Na verdade, ele só não tem a atitude nem do sanguíneo, nem do colérico de falar muito. Eu acho que são, brinca, mas eu acho que tem pessoas que confundem respeito. Não, eu tenho muito respeito por não fazer as coisas. Então tem pessoas, às vezes, que não quer. Tem aquilo, né? Às vezes é melhor pedir perdão do que permissão, né? Sim. E às vezes é ruim, lógico. Sim. Mas muitas das vezes tem pessoas que ficam nesse eterno. Eu preciso do aval. Isso. E é um looping, né? E é um looping eterno, porque só vai mudando o desafio e ele não consegue realizar porque alguém não deu o aval pra ele, né? E fica jogando terceirizado. Mas isso é. Né? Isso vem... O diplomata, ele terceiriza muito? A diplomacia, ele terceiriza. Ele precisa de opções. Ele coloca as possibilidades da vida dele na mão do outro. Entendi. Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado. Né? Porque ele sai do campo seguro da pátria dele. O que é um diplomata? E ele vai fazer diplomacia fora da pátria dele. Então ele vai para outra terra, para outro terreno, para outro lugar. O mais legal é que quem tá escutando tá vendo na cabeça vários amigos, familiares, pessoas, porque é muito certeiro, né? Essas definições. Lógico que isso não define uma pessoa, mas você ajuda a direcionar até como lidar. Se você sabe que seu colaborador é assim, se você sabe que seu sócio é assim, então, seus parceiros, estrategicamente você usa a seu favor. Exatamente. Porque se você descobre, e aí você potencializa a força que esse ser tem. Né? Um colérico, não adianta você querer enrolar um colérico. Né? Um sanguíneo, não adianta você querer ser muito objetivo com o sanguíneo. Se você não tiver tempo com o sanguíneo, você não consegue se conectar com o sanguíneo. Que ele é visionário. Ele é visionário, exatamente. Ele vai sonhar, ele vai te dar várias ideias. Ele vai. Em meia conversa, em meia hora de conversa, você já construiu uma empresa com o cara, entendeu? E aí, o fleumático, ele não, ele observa muito, fica quieto. Eu digo que é parecido com os orientais, assim, os mestiços, sabe? Que eles ficam mais quietos e observam, olha um, olha outro, e quem eles gostam, eles seguem. Deixa eu te falar, pra gente finalizar, que eu acho que seria... Eu sou uma pessoa que frequento flerto com esses todos aí. Mas eu acho que o visionário e o diplomata, que seria o sanguíneo, né? O sanguíneo é o fleumático. Desculpa. O diplomata é o fleumático. Isso, o fleumático. E o sanguíneo. Qual a maior dica para você potencializar essa pessoa? Então, ó, colérico. A verdade. Colérico seria o maker, o fazedor. Beleza. Então você tem que ser muito transparente e verdade para as pessoas. Não lança um negócio, um projeto com você. Eu vou chegar para você e falar, Tiagão, é assim, assim, assim. A gente tem uma história lá na cidade que é, vai, vem, vamos lá, vou participar, vou entrar. E aí chega na hora, não entra. Perfeito. Entendeu? Então não dá para... Não funciona. Vamos lá, então, verdade. Sanguíneo. Sanguíneo é construir um cenário amoroso. Então, mostra o romantismo de como vai ser esse projeto. Mostra como vai ser para vender. Se eu vou vender lustre, eu preciso falar, olha, você imagina esse lustre, a hora que você acender essa luz e deixar meio tom... E se a pessoa está escutando a visionária, como ela pode se potencializar? Qual que é a melhor forma? Qual a dica se você estivesse dando mentoria para ela? Qual que é assim, faça isso, segue aquilo, o visionário, por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo, ele precisa conexão, por exemplo, hoje com o sanguíneo, ele precisa de conexão com a natureza. Precisa pôr o pé no chão. Então a gente vai pro corpo físico daí, a gente vai dar exercício de... Então tem que comer tudo que vem embaixo da terra, beterraba, cenoura... Pra trazer ele pro chão. Pra trazer ele pra terra. Né? Já um colérico não pode pimenta, não pode bebida alcoólica, não pode... nada que estimule demais, gengibre e tal. Não é que não pode, não existe não poder. Não, gente. É que potencializa. Só potencializa, né? Assim o fleumático já precisa de possibilidades. Então como que você dá... Então assim, ó, o fleuma é um ótimo funcionário, porque aqueles funcionários que sentam e vão fazer o serviço dele por completo, só que assim, se você colocar no marketing, ele vai ficar no marketing e vai aprender sobre o marketing. Se você colocar na recepção, ele vai ficar e vai morrer lá. É água.
É a água, a representação. Perfeito. Aí você coloca e ela se molda onde você puser, né? Agora, o melancólico, ele é catedrático. São os professores, são pessoas pós-doutoradas que leem profundamente, que se entregam, são muito São profundos. teóricos. São muito profundos. Como funcionários, são um dos melhores. Começo, meio e fim, uma entrega Técnicos. absurda. Técnicos. Então eles realmente mergulham. O mal do melancólico é que é a depressão. Então eu falo que o melancólico é o tipo de vizinho que você entra no elevador e fala, pô, aquele puta sol lindo, 7 horas da manhã você tá saindo de casa, você fala, bom dia, tudo bem? Puxa, que dia lindo, né? Ele fala assim, mas acabei de ver no Bom Dia Brasil que Vai chover. vai chover, vai cair uma tempestade, vai inundar essa região aqui. Bom, então eu não vou entregar todo o seu ouro aqui, tá bom? Então a gente finaliza. Queria agradecer muito o Paulo Ruivo, que está comandando o projeto Arquitetando Vidas, essa primeira temporada em collab com o Clube Casa Design. Então fica aqui o convite para vocês se cadastrarem, se inscreverem. A gente já está gravando vários episódios e vai começar a ir pro ar a partir de agora. Então conheçam mais, sigam lá o Paulo Ruivo, é isso? Paulo E. Ruivo no Paulo Instagram. E. Ruivo no Instagram. E é isso, dá suas considerações finais, Paulo. Valeu. Bom, Tiagão, mais uma vez obrigado. Eu espero vocês no Arquitetando Vidas e a gente se vê lá e vocês vão receber todo esse conteúdo incrível que o Clube Casa está proporcionando para vocês no Clube Casa Channel. Isso aí, pessoal. Então, obrigado. Esse foi mais um Clube Casa Podcast. Valeu!